Fala pessoal do YouTube, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre o Apple Watch Série 3. Apresentarei algumas de suas principais características e já antecipo que o vídeo é longo. Porém, apresento muitas informações que acredito serem importantes para que você possa decidir sobre a compra deste relógio. Portanto, fique ligado até o fim do vídeo para conhecer todos os detalhes do Apple Watch Série 3 e saber se vale ou não a pena investir neste relógio inteligente da Apple no início de 2019. Antes de começar, gostaria de lembrá-lo para não esquecer de deixar o seu curtir no vídeo e compartilhar com aquele amigo que está pensando em adquirir um Apple Watch também. Caso goste desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber em primeira mão sempre que eu postar novos vídeos. Siga-me nas redes sociais como Twitter e Instagram, procurando por LeoMR85. Recados dados, vamos ao assunto principal do vídeo. Antes de iniciar, gostaria de destacar que eu separei a análise do Apple Watch Série 3 em características de hardware e software, de forma que descrevo algumas de suas características e, quando possível, deixo a minha opinião sobre cada uma. Com relação ao hardware, abordarei questões como design, tela, sensores, processador, bateria e conectividade. Com relação ao software, abordarei questões como sistema operacional, monitoramento de atividades e comunicação. O Apple Watch Série 3 está disponível em duas versões. A primeira com GPS e conta com 8 GB de memória traseira de material composto, não especificado pela Apple. E a segunda, GPS mais celular, que conta com 16 GB de memória e traseira de safira. As caixas são de 38 ou 42 mm, ambas em alumínio, nas cores prata ou cinza espacial, que é o caso do relógio mostrado neste vídeo. Particularmente, acho a cor cinza espacial mais sóbria, discreta e elegante. A espessura é de 11,4 mm, incluindo a base de sensores na traseira. Particularmente, eu gostaria que o relógio fosse mais fino, como o Série 4, que parece ter uma espessura mais próxima do ideal. Apesar disso, depois de um tempo de uso, você acostuma e já não acha o relógio tão grosso. O Side Button e a Digital Crown são os únicos botões do Apple Watch. O Side Button serve como um atalho para acessar o dock, onde ficam os aplicativos mais utilizados, algo como a multitarefa no iPhone. Já a Digital Crown permite acessar os aplicativos e sair dos menus, algo como o botão Home no iPhone, além de navegar em listas, por exemplo. Realmente, este é um mecanismo incrível, muito bem pensado, pois funciona de forma transparente ao usuário, lembrando os relógios analógicos antigos. As pulseiras podem ser facilmente trocadas ao pressionar o botão inferior que libera a trava, bastando deslizar para o lado para remover a pulseira. Particularmente, gostei bastante desse sistema de troca de pulseiras, pois é possível personalizar o relógio rapidamente, de acordo com o seu gosto, basta você adquirir novos modelos de pulseira. Além disso, este Apple Watch conta com resistência à água até 50 metros, microfone e alto-falante embutidos. Falarei mais sobre o sistema de som adiante neste vídeo. O modelo de 42 mm tem 272 por 340 pixels. Trata-se de uma tela retina OLED com Force Touch, isto é, sensibilidade à pressão. Este recurso é útil em alguns momentos, como a edição de watch face, por exemplo. A tela oferece também 1000 nits de brilho. Particularmente, gostei muito dessa tela, pois oferece um brilho absurdo. É possível utilizar o relógio sobre a luz direta do sol sem nenhum incômodo. Sua definição também é muito boa. Isso é facilmente percebido quando se olha para o ponteiro dos segundos no mostrador do relógio analógico. Além disso, as cores são bem nítidas e saturadas. Até fotos ficam bem nessa telinha. Este relógio conta com os seguintes sensores: sensor cardíaco óptico, que identifica os seus batimentos cardíacos, principalmente durante atividades, GPS e GLONASS, que identifica sua localização durante exercícios, mesmo que você esteja sem o iPhone por perto. Ao utilizá-los, a bateria é drenada com mais intensidade. Altímetro e barômetro identificam tanto ganho de elevação quanto pressão atmosférica em exercícios, como corrida, bicicleta e trilha, bem como os lances de escada que você subiu ao longo do dia. Acelerômetro e giroscópio identificam movimentos, rotações, etc. Um exemplo do uso destes sensores está no simples ato de ligar a tela quando você ergue o braço para ver as horas.
horas. Luz ambiente. Identifica a intensidade da luz ambiente, sendo muito útil para adaptar o brilho da tela em diferentes situações de uso do Apple Watch. Também serve para desligar a tela quando você coloca a palma da mão sobre o relógio. Particularmente, gosto muito do conjunto de sensores do Apple Watch Série 3, pois eles oferecem diversas possibilidades, algumas nem implementadas ainda, o que evidencia seu potencial em futuras atualizações de software. O processador S3 é chip W2 para conexões sem fio, por exemplo, para conectar seus AirPods. Algumas pessoas reclamam do poder de processamento das versões anteriores do Apple Watch, ou seja, os modelos original e o Série 1 e 2. Porém, no Série 3, sinto que tem uma experiência semelhante à do iPhone, pelo menos nos aplicativos que eu utilizo, em geral, os nativos do relógio. Eventualmente, percebo um pequeno atraso ao abrir um ou outro aplicativo, mas nada que 1 segundo de espera não resolva. Dessa forma, não tenho do que reclamar do poder de processamento deste Apple Watch. O Série 3 conta com uma bateria de íons de lítio com capacidade de 279 mAh, que segundo a Apple pode durar até 18 horas. Além disso, o relógio pode ser recarregado através de um conector magnético, o que facilita bastante no dia a dia. Eu, por exemplo, deixo o carregador na pia do banheiro e assim que vou tomar banho tiro o Apple Watch e deixo carregando por uns 10-15 minutos. Como faço isso umas 2 vezes por dia, já é suficiente para a bateria aguentar minha rotina. Mas confesso que fiquei surpreso com o rendimento da bateria, pois uma carga completa pode chegar até 2 dias de uso dependendo do que você faça com o relógio. O Série 3 conta com Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e NFC, que é muito útil para poder utilizar o Apple Pay, principalmente. Com relação ao software, o meu Série 3 está rodando o WatchOS 5.0, que trouxe algumas novidades como detecção automática de início e fim de exercícios, novos tipos de exercícios, por exemplo, yoga e trilha, alertas de ritmo e possibilidade de ouvir seus podcasts favoritos, modo Walk Talk, Siri mais esperta e notificações melhoradas. No geral, gosto dessa versão, principalmente porque não acho pesada para o Série 3. O monitoramento de atividades é a área principal que me fez adquirir este produto. Por exemplo, com relação à saúde, a frequência cardíaca e avisos. É possível obter uma análise diária do seu ritmo cardíaco, incluindo alertas para o caso de você estar com um ritmo fora do padrão. Sobre respiração, você pode também fazer sessões de respiração profunda para aliviar o estresse no dia a dia. Particularmente, costumo fazer 2 sessões por dia. Para vocês terem uma ideia de como funciona o processo, coloquei o microfone embaixo do relógio e iniciei uma sessão de respiração. Presta atenção na vibração do relógio. O monitoramento de sono não é nativo no Apple Watch, mas ele fornece todas as informações para aplicativos de terceiros. Eu estou usando o app Auto Sleep e acho ótimo porque ele é muito preciso em determinar os horários que você permanece na cama. Sério, já fiz vários testes e este aplicativo acerta de forma muito precisa, inclusive se acordo durante a noite. Sobre treinos, eu costumo fazer pelo menos uma atividade física por dia. Normalmente fico entre caminhada, corrida, bicicleta ou musculação. Além disso, costumo iniciar e finalizar manualmente os treinos, mas já houve algumas ocasiões em que esqueci de fazer e o relógio me notificou. O interessante dessa função é que ele contabiliza o período anterior que você começou realmente a atividade, o que o torna mais preciso. Ao terminar a atividade, o relógio mostra um resumo com diversas informações. Claro, tudo pode ser revisto no aplicativo do iPhone se você desejar. Com relação à motivação, os círculos são ótimos para te motivar e continuar completando suas atividades. Especificamente, a meta é cumprir os círculos de ficar em pé, exercício e movimento. Em pé, basta você permanecer em pé por 1 minuto em cada hora do dia, por pelo menos 12 vezes. O círculo de exercício impõe que você faça 30 minutos de exercício por dia, mas não necessariamente com início e fim. Se você for caminhando em um ritmo mais acelerado para o trabalho, por exemplo, já contabiliza como atividade. Por fim, o círculo de movimento fixa uma quantidade de calorias que você deve gastar ao longo do dia. Isso pode ser ajustado de acordo com as suas possibilidades. Recomendo que você comece com um valor baixo e aumente gradualmente conforme perceba que o ajuste anterior foi fácil de ser atingido.
O valor que uso atualmente é de R$ 750. Sobre a comunicação, o Apple Watch Série 3 também permite que você o utilize para ligações telefônicas. No meu caso, que a versão não conta com rede celular, as ligações são feitas através do iPhone e repassadas ao relógio. Já utilizei este recurso algumas vezes, principalmente quando estava com as mãos ocupadas. Pelo que percebi, a qualidade do microfone é boa, pois nunca ninguém reclamou sobre isso. Mas você precisa falar até uma certa distância para que a sua voz seja melhor captada. Diria que algo em torno de 20 e 40 centímetros é a distância ideal para falar. Sobre o alto-falante, eu achei um volume suficiente para escutar bem a pessoa do outro lado da linha, desde que você esteja em um ambiente sem muito ruído. A Siri também pode ser invocada através do Apple Watch. Basta erguer o relógio na direção da sua boca e começar a falar. Se você quiser, pode falar a frase "E aí, Siri?". Qual a previsão do tempo para hoje? Veja como vai estar o tempo para hoje. Mas o WatchOS 5 permite que você simplesmente fale o que deseja sem precisar chamar pela assistente virtual. Já usei o recurso algumas vezes e diria que funciona bem na maioria dos casos. Porém, já tive ocasiões que comecei a falar e a assistente não estava pronta para me ouvir, o que é um pouco chato, pois é preciso repetir a pergunta novamente. O Apple Watch também permite que você realize uma chamada de SOS para números locais de emergência, além de avisar seus contatos de emergência de forma rápida e fácil. Para isso, basta manter pressionado o botão lateral do Apple Watch e esperar a contagem regressiva ou escolher a opção Emergência SOS. Ao terminar a ligação, é possível enviar uma mensagem para seus contatos de emergência. Por fim, gostaria de comentar sobre as notificações. Esta funcionalidade também influenciou muito na compra do meu Apple Watch Série 3. Basicamente, você pode espelhar todas as notificações que você recebe no iPhone. Entretanto, é uma grande distração se você não selecionar o que é mais importante, pois o seu relógio vai ficar o tempo todo fazendo barulhos e vibrando no seu braço. Alternativamente, é possível entregar notificações de forma silenciosa ou eliminá-las completamente do relógio. Eu costumo deixar poucos aplicativos habilitados para emitir notificações no meu Apple Watch, como o e-mail, mensageiros e algumas redes sociais. Assim, tenho certeza de que só chegam notificações realmente importantes no meu relógio, de forma que sei que devo dar pelo menos uma olhada para saber do que se trata. As notificações também são utilizadas para lembrá-lo de completar seus círculos de atividade, o que é bem bacana para lhe manter ativo durante o dia. Bom pessoal, creio que eu tenha abordado as principais características sobre o Apple Watch Série 3, lembrando que deixei minha opinião sobre hardware e software, incluindo questões como design, processamento, sistema operacional, monitoramento de atividades, etc. Mas será que vale a pena comprar o Apple Watch Série 3 no início de 2019? Eu diria que sim, principalmente pelo seu custo-benefício. Caso você não saiba, o Apple Watch Série 4 aumentou bastante o preço de partida do relógio, o que o torna ainda menos acessível para muita gente. Creio que o Apple Watch Série 3 ainda poderá ser usado por mais 1 ano e meio ou 2 anos aproximadamente. Depois disso, já não é possível garantir atualizações de sistema operacional. Pelo menos foi isso que aconteceu com o primeiro Apple Watch, que teve uma vida útil de aproximadamente 3 anos, isto é, recebendo atualizações de sistema operacional. Voltando ao Série 3, considero um ótimo relógio inteligente, pois apresenta bom desempenho para suas principais tarefas, como a realização de atividades físicas, monitoramento de saúde e notificações. Comente caso tenha alguma outra dúvida sobre o relógio, darei responder com o maior prazer assim que possível. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com os amigos interessados na compra de um Apple Watch Série 3. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Se você gosta de conteúdos relacionados com a Apple, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber em primeira mão sempre que eu postar novos vídeos. Se desejar, siga-me nas redes sociais como Twitter e Instagram, procurando por LeoMR85. Por hoje é só, nos falamos no próximo vídeo, galera. Até mais!